Olá pessoal, boas-vindas a esta nossa nova análise visual. Esse material super especial é trazido até nós pela Ford College. Bom, hoje a gente vai abrir o que eu gosto de chamar de um manual de jogadas do engenheiro forense. Vamos falar sobre laboratórios de depuração e técnicas de resolução de problemas, focando em consertar aquelas implantações quebradas na rede Solana. O grande objetivo aqui é bem claro: manter a calma, usar os dados a nosso favor e transformar todo aquele caos de um código quebrando em um processo de recuperação que seja totalmente estruturado e, o mais importante, previsível. Dando uma olhada rápida no nosso roteiro de engenharia para hoje, a gente vai passar por 5 pontos centrais: da detecção à ação, preparando o ambiente isolado, o passo a passo da depuração, o relatório de depuração e, para fechar, os princípios operacionais de ouro. É basicamente o nosso plano tático para neutralizar qualquer estresse na hora de depurar algo crítico. Legal, vamos direto ao primeiro ponto, da detecção à ação, ou como transformar sintomas em soluções. Na nossa última análise sobre como identificar problemas comuns, a gente viu que detectar a fumaça e o incêndio é só a primeira metade da batalha, né? Agora a gente precisa de fato agir. A ideia aqui é sair daquela fase reativa de identificar, que é ficar apenas observando picos de latência ou alertas, e pular para a fase de resolver, criando um fluxo de remediação que possa ser repetido. Sabe quando aparece aquele pânico gigante nos logs e bate aquele pânico real em quem está monitorando? Pois é, a gente precisa mudar essa mentalidade. A partir de agora, um log de pânico não é um desastre, é só uma pista maravilhosa. É aquele momento exato de deixar de apenas observar os erros e começar a consertá-los com um método. E para consertar com total segurança, a gente entra na nossa segunda sessão, preparando o ambiente isolado. Esse aqui é literalmente o nosso laboratório de engenharia forense. É absolutamente crucial, vital mesmo, não testar correções direto na rede principal. A gente precisa montar um ambiente isolado, tipo um validador de teste local, para que errar seja algo totalmente seguro. Na nossa bancada de preparação tática, a gente tem ferramentas incríveis: a Solana CLI, a Anchor CLI, um exportador de métricas e o script de falha que a gente consegue reproduzir. Essas ferramentas atuam como os nossos instrumentos cirúrgicos forenses, sabe? Com elas, a gente consegue induzir uma falha de propósito, observar o que acontece e medir todo o estrago, sem colocar absolutamente nenhum ativo real da rede em risco. Indo em frente, chegamos à terceira sessão, o passo a passo da depuração. Esse é o fluxo de trabalho de 7 etapas. É exatamente essa lista de verificação que separa o chute ou adivinhação da verdadeira engenharia forense. Vamos dar uma olhada nas 4 etapas iniciais para entender como isso funciona na prática. Passo 1, estabelecer a linha de base. A gente precisa daquela foto do antes das métricas para saber o que é o comportamento normal. Passo 2, reproduzir. A gente quebra o sistema intencionalmente usando o nosso script de falha. Depois vem o passo 3 e o 4, triagem e correlação. A gente entra no modo detetive e começa a caçar o segundo exato em que o erro aconteceu, usando ferramentas de linha de comando como o JQ para extrair esses logs na unha. Essa fase de correlação é o grande pulo do gato. Olha só como a gente estrutura isso. De um lado, temos a evidência bruta, do outro, a interpretação dela. Um erro no log perdido sozinho não diz muita coisa, mas pensa comigo. Se a gente pegar a marcação de tempo e a assinatura de uma transação e ligar aquele panic a um pico absurdo de latência na rede, bingo! O escopo do problema diminui drasticamente e o verdadeiro culpado finalmente aparece. Com o culpado na nossa mira, passamos para os últimos passos: reduzir hipóteses, testar a correção e validar. É aqui que a gente cria uma teoria e aplica uma correção no código. Mais detalhe, tem que ser a menor e mais direta correção possível. A gente recompila tudo, sobe no ambiente local e tira uma nova foto das métricas. Se os números novos baterem com a nossa linha de base original e o erro não voltar a ocorrer, excelente. Problema validado e resolvido. A hipótese estava certa. Mas o nosso trabalho ainda não acabou. Vamos para a seção 4, o relatório de depuração. Esse é o artefato definitivo de todo o esforço que a gente colocou até agora, porque afinal, documentar a solução com clareza é tão importante quanto o próprio código consertado. Gente, o relatório de depuração não é só uma burocracia chata para preencher. Na verdade, ele é um experimento puramente científico e repetível. A ideia é que ele tem os passos exatos, as evidências dos logs, os gráficos de métricas e todo o raciocínio tão bem documentados que, se qualquer outro engenheiro da equipe pegar esse material, vai conseguir reproduzir o cenário e chegar no exato mesmo resultado, sem margem para dúvidas. E para garantir que isso funcione perfeitamente, a gente precisa seguir um checklist de respeito. Um relatório ideal precisa ter passos de reprodução, a foto da linha de base,
a evidência pura do incidente, aquele mapeamento de correlação que a gente falou, a hipótese que deu certo, a correção aplicada e a prova real de que tudo funcionou. Isso aqui não só passa voando numa revisão por pares, como vira um registro histórico valiosíssimo para a empresa. Bom, para amarrar toda essa ideia, a gente chega na nossa última parte, a seção 5, Princípios Operacionais de Ouro. Vamos dar uma resumida na filosofia primordial por trás de um troubleshooting de ponta na infraestrutura Web3. Princípio de ouro número 1. Linha de base reprodutível. Sem brincadeira, essa é a regra número 1 mesmo. Se a gente não tiver uma foto clara e irrefutável de como o sistema estava antes de mexermos em qualquer coisa, fica impossível provar que o nosso conserto funcionou. A gente simplesmente precisa do antes para poder validar o depois. Faz sentido, né? O princípio de ouro número 2 é correlacionar evidências. Tentar adivinhar a raiz de um problema só olhando para uma métrica perdida é pedir para ter dor de cabeça. A verdadeira confiança de que achamos a solução vem de conseguir mapear logs muito específicos para assinaturas de transações tão específicas quanto. A história dos dados precisa fazer sentido e se conectar. E o princípio de ouro número 3, mitigações mínimas. Sabe aquela vontade de mudar todo o sistema de uma vez só quando acha um erro? Precisamos segurar isso. Devemos aplicar sempre a menor correção possível, uma que seja super fácil de reverter, e testar isso até a exaustão no ambiente de teste, antes mesmo de cogitarmos alterar a produção. Então, para a gente fechar, eu deixo uma pergunta provocativa no ar para todo mundo pensar. Como a gente pode transformar todo esse relatório incrível de depuração num runbook automatizado para facilitar a vida de toda a equipe de operações? É exatamente esse o tema que vamos desvendar na nossa próxima análise sobre síntese e playbooks operacionais. Lembrando sempre que este material super especial foi trazido até nós pela Forge College, para explorar mais recursos operacionais fantásticos e mergulhar ainda mais fundo no universo da Web3, não deixem de visitar forge.college. Muito obrigado pela companhia de sempre, mantenham a calma na hora de depurar e até a próxima!